E aí pessoal, tudo bem com vocês? Olha só como tá diferente, né, o canal. Nossa, não, vocês nem perceberam. Ah, que bom. Então vamos começar. No vídeo da última semana, eu tive uma parada abrupta em cima do meu vídeo, porque o meu microfone não estava captando a minha voz direito. E eu espero que agora ele esteja, senão eu vou ter que cometer atrocidades. Enfim, vamos começar o vídeo então. Então, continuando, no último vídeo nós conversamos um pouco sobre hierarquia, certo? Então nós falamos sobre como você mapeia o seu modelo para que as coisas se movam como elas devem se mover. Então aqui, por exemplo, nós temos a cabeça se mexendo, um pouco ali do cabelo, mas nada demais, apenas o que está perto desse ponto. O que está mais para cá vai mover ali apenas perto do outro ponto. E nós temos ainda as partes que vão se mexer independente. Por exemplo, aqui dentro do main head, que a gente vai ter vários pequenos deformadores que já estão trazendo ali movimentações que serão independentes. No vídeo de hoje, a gente vai então entrar na parte que é mais importante para você construir um boneco que tenha uma tridimensionalidade decente. E isso são as meshes. As meshes. As meshes, elas são como se fossem os ossos dos nossos personagens, né, das nossas coisas. E elas têm que ser bem feitas para que a gente consiga atingir certa tridimensionalidade. Eu vou ensinar a fazer em algumas partes. Vai tudo seguir esse mesmo padrão. Então você pode seguir o mesmo padrão para fazer todas as meshes, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é dar um Ctrl A, vir aqui em Auto e permitir, né, que ele faça as meshes automaticamente. Isso é uma coisa que é positiva no começo, mas não se apegue tanto a isso, né? Utilize de início, mas sempre corrija as suas meshes. Vou desselecionar as partes que eu já fiz as meshes. Vou inserir aqui uma automesh. Eu criei as posições que eu gosto, mas você pode fazer isso como você achar melhor. Muitas coisas saindo pra cá. Enfim, tem alguns que a gente vai ter que fazer na mão mesmo, porque é esse que é o ponto, né? Você pode até usar essas mechas aqui para tentar apressar o seu trabalho, mas a verdade é que não vai ficar bom, de maneira alguma. Então, existem algumas aqui para as quais até que funciona, né? Então, por exemplo, essa parte aqui, né? Essa unha do polegar já tá bem mexada, né? A gente não vai precisar fazer nada mais do que isso. Então, esse tipo de lugar, depois de dar um automesh, a gente não vai precisar mudar nada. Mas o lance fica interessante ali nas partes em que isso realmente importa, né? Então, vamos começar pelo rosto, que acho que é a parte mais importante, né? Que deixa todo mundo mais animado. Vou deixar tudo invisível, deixar também invisível esses acessórios e esse cabelo. E vamos começar. E como você pode ver, as mechas dela não estão nem um pouco certas. Então a gente vai vir aqui, vai apagar tudo totalmente e vai vir nesse ícone de lápis. Como o vídeo apagou na última vez, eu vou mostrar como ele funciona. Com esse ícone de lápis você pode desenhar o que você quiser e aquilo vai ser convertido para um mapeamento de pontos cardeais. Quando você utiliza ele nesse Mirror Edit, tudo que você desenhar desse lado vai ser também desenhado do outro. Lindo isso, né? O que quer dizer que isso aqui pode apressar muito o nosso trabalho. Porque além de você poder desenhar e trazer para cá, ignora esse monte de coisa que está aparecendo aqui. Desgraça. Além de você fazer isso, você pode editar aonde esses pontos estarão. Não só isso, você também pode editar qual que é o número de vértices que vai ter nessa linha. Então, se você quer uma linha única, uma linha de 2 vértices, ou, no meu caso, que eu coloco sempre, uma linha de 3 vértices. Aqui, então, a gente consegue, a partir desses pontos esverdeados, ajustar essas meshes aqui do rosto da nossa VTuber. Detalhe importante! Detalhe importante. Quando você estiver fazendo isso, você vê aqui que existem pontos cardeais que estão dentro da área, dentro da pele, pontos cardeais que estão fora e essa linha que está no meio, para que
fique bom o seu rigging. Bom que você escolha se você vai deixar essas linhas sempre fora ou sempre dentro do rosto da personagem ou de qualquer parte do corpo, né? Então, vamos supor aqui eu vou deixar todas elas para fora. Por quê? Porque se a gente estivesse com elas para dentro, poderia ter um problema. Como que eu explico isso? Um recorte mal acabado, sabe? Como se quando a gente vai cortar no papel e daí ficam umas rebarbas assim, sabe? Daí essas rebarbas elas podem passar por cima uma da outra e daí isso não fica muito bem feito, sabe? Então, para que essa primeira parte seja feita de uma maneira ideal, a gente coloca aqui esses pontos cardeais pro lado de fora ou de dentro do rosto, né? Então, é isso, sempre botar em mente de qual maneira que você vai fazer e padronizar essa maneira até o final do rigging, para que você se habitue com a maneira que você vai rigar. Então, no meu caso, eu estou pondo todos eles para fora, porque eu acho que fica melhor de manipular a profundidade, quando eu tenho mais espaço do lado de fora para eu mover. Ok, bonito, tá vendo? Tudo que eu ajeitei do lado de cá foi também ajeitado do lado de cá. Então, isso daqui foi por causa dessa Mirror Edit. Então, use isso com sabedoria, é muito bom. Agora que eu já tenho essa parte pronta, eu vou também aumentar um pouquinho essa Mesh Width aqui, só um pouquinhozinho. A distância entre as linhas, né, das meshes. E essa Repeat Density eu vou abaixar, porque eu quero poder ter uma boa manipulação dos meus pontos cardeais. Então, para isso, eu vou deixar eles com uma distância menor uns dos outros. Tudo bonito. Na hora que a gente chegar nesse ponto onde essa versão aqui nos agrade, a gente vem aqui, confirma, e agora a gente só acaba de preencher estes pontos. Clica um ESC para você poder sair do negócio. E aqui em cima eu também vou completar aqui e aqui. Bonito. Ganhar. Tá bom, sai fora. Ok. Entender. Tá bom. Agora, com essa primeira parte feita, a gente vai definir os outros pontos cardeais que também vão ser responsáveis pela profundidade do rosto. Então, a gente sabe que o rosto ele tem esse formato que é um pouco mais oval, né? Para isso, a gente vai começar então ainda no Mirror Edit, porque isso aqui é uma possibilidade, né? Então, utilizar esse Mirror Edit até quando você está na edição simples de máscara. Então, o que eu irei fazer? Com isso, você vai seguir essas linhas um pouquinho assim, entortadinhas, para começar a criar uma profundidade. Eu vou adicionar mais uns pontos. Ponto aqui, outro ponto aqui. Também vou fazer eles no meio. Então, aqui. Eu vou seguir mais ou menos a mesma quantidade de pontos cardeais. Tá bom. Legal. E agora a gente vai criar só um último. E esse aqui é basicamente o shape da nossa cabeça, né? Uma coisa que algumas pessoas vão fazer, mas eu pessoalmente não faço, é clicar nesse Auto Connect. Quando você clicar, todas essas partes que você dividiu, elas vão ser recortadas. E ao serem recortadas, elas podem ser deformadas e podem passar umas por cima das outras. E como eu não quero isso, e eu sou uma pessoa levemente desajeitada, eu prefiro deixar sem esses recortes. É só manter esse ponto mínimo aqui de pontos cardeais, porque eu consigo manipular a figura toda só mexendo por eles. Então, pra mim, fica um pouco mais fácil. Ok, então essa é a base das meshes. O problema é que você vai ter que repetir isso em praticamente tudo. Então tem aquilo, né? Tem coisas que vale a pena você tacar um autoconnect, porque, por exemplo, essas sardas aqui que eu criei, elas são um pouco mais de uma maneira bem espalhada e a graça delas é um pouco elas não serem certinhas. Não tem problema você pegar e criar, por exemplo, assim, um círculo ao redor delas. E agora elas mexem direitinho. Será que foi? Aqui, ó. Se você tiver algum bug, alguma coisa sua não estiver aparecendo, é provavelmente porque tem algum problema nas meshes
no sentido de que você deixou elas abertas e corrigir manualmente. Só assim pra consertar e ficar bonitinho. Aqui, ó, agora tá pegando tudo. Agora eu consigo mexer os dois ladinhos sem comprometer as formas. E é isso, sabe? Você faz isso, você vai ajeitando as bordinhas, igual você fez com o outro, entendeu? Pode alongar aqui se precisar. Cria outra bolinha aqui. Enfim, vai fazendo as coisas devagar, com calma, que vai ficar bem bonitinho. Ok, agora que nós fizemos essa parte da canetinha, a gente pode fazer a segunda parte, é a correção das linhas que ainda não se fecharam. Chegamos, prender essa daqui e prender essa daqui. Pronto. Agora qual que é o problema? Quando a gente faz assim, nesse modo aqui, aí a gente tem que selecionar e editar um de cada vez. Essa que é a parte chata. Mas como eu gosto de pegar uma distância boa ali da parte de cima, não me importa tanto não. Deixa assim só um pouco mais ajeitadinho, pra ficar bem bonitinho. E pronto, essa parte aqui tá pronta também. Uma maneira de checar se o movimento tá bom é subir aqui, ó, nessa ferramenta, que o nome é Deform Brush Tool. Então o Brush Tool que é também um deformador. E daí quando você puxar assim as coisas e deformar, você vai ver se elas estão boas, se elas estão deformando bem, ou se não, né? E daí se não tiver, você corrige o que precisar corrigir. Mas se você estiver fazendo certinho, provavelmente tá tudo ótimo. Esse daqui agora a gente também vai retirar daqui, vai pegar esse daqui, vai fazer aquele mesmo esquema, bonito. Eu vou até diminuir, ó, porque novamente, como é uma sombra, pode deixar uma mesh width. E buguei no negócio. Saco. Não, 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 não. Não me diga isso. Jesus Cristo. Ai, Jesus Cristo. Ai, Jesus Cristo, não! Para, por favor! Me deixa em paz! Foi sem querer! Ctrl Z! Não! Ai, eu matei ela! Ela tá morta! Já não tem mais! Não tem! Ai, Jesus Cristo! Funciona, por favor! Ai! Funciona, por favor! Não! Não! Ai, deu tudo certo! Deu tudo certo! Deu... Nossa, é que isso aqui me... Ai... É que isso aqui me confunde muito. Confunde muito meu TDAH. Ai, tudo bem. Tudo bem. Vai ficar tudo bem. Aqui, ó. Sabe o que eu fugi? Que eu travei tudo aqui? Foi isso aqui, ó. Repeated density. A densidade da repetição. Eu sempre troco o número maior e o menor. Porque eu sou meio burra. Mas tudo bem. A gente segue a vida, né? Então aqui eu posso mostrar pra vocês. Tá bom. Tá bom. Eu vou mostrar aqui pra vocês, então. Esse, basicamente, você traz para o número menor, ele reduz a quantidade de pixels que existe entre um ponto cardeal e o outro. Se você colocar num número maior, ele aumenta o número de pixels que há entre esses pontos cardeais. Vou deixar aqui em 30 para a sombra do rosto. E vou fazer o mesmo esquema de fazer aquela parada, né? Então, eu vou trazer aqui para esse que é a sombra, eu quero deixar mais largo. Eu quero aumentar bastante a largura da mesh width. Olha que bonito. Aqui eu posso até trazer um pouco mais. Jesus Cristo. Aqui, perfeito. Um pouco mais para cá. Lindo. Agora tá bonito. Eu pego aqui e faço o mesmo de sempre. Esse aqui pra cá e juntar com esse daqui aqui. Ai, bugou uma parte aqui do negócio. Para aumentar ou diminuir aquele pincel ali da borracha, você tem que clicar no B. Você clica B e daí você manipula o tamanho do pincel. E daí fica bem certinho.
E daí às vezes você é só tirar o Mirror Edit aqui e botar aqui o ponto cardeal onde você precisa que ele esteja. Tem dias aqui só para ficar simétrico. Liga o Mirror Edit de novo. E vamos fechar estes pontos. Legal. Ok, e daí eu vou deixar um ponto principal aqui e outro ponto principal aqui. Vão ser os pontos para definir a sombra. As sombras. Tá bonito. Tá ótimo. Perfeito. Ok, e você vai seguir isso em todas as suas meshes. Você vai fazer isso em todas as suas meshes. Agora, então, por exemplo, eu vou mudar para uma coisa mais interessante. Vamos fazer esse cabelo aqui. Este cabelo. Para fazer as pigtails mais curtas. Ficam aqui, ó. Eu vou selecionar todas elas que vão ser presas juntas. Não, essa daqui não é. Só essa daqui e essa daqui. Eu vou selecionar essas que vão ser presas juntas. Vou vir aqui em manipular a edição. E daí eu vou vir aqui na borracha. Vou apagar esses que não fazem sentido. E vou começar a construir os meus próprios caminhos, né? Ok, então o caminho principal de mais importante que a gente vai ter que preservar. Opa! Primeira coisa é desselecionar o Mirror Edit, hein? Sempre esqueço de fazer isso. Mas tá bom. Agora que tá certinho, a gente vai vir aqui, ó. Pegar ali da metade até onde é possivelmente onde acabaria o cabelo. Vamos circundá-lo. Bonito. Essa partezinha aqui, ó, já tá bem feitinha já. Agora a gente vai fazer isso com as outras partes. É algo que vai fazer toda a diferença na hora que você estiver fazendo o seu rigging. E detalhe que eu expliquei na última aula, caso você não se lembre, caso você não saiba, mas eu expliquei, é que se você selecionar mais de um, né, então eu seleciono esse, se você selecionar mais de uma camada de uma só vez, você tem ali uma oportunidade de criar uma mesh que seja válida para mais de uma camada, né? Outra coisa, nossa, eu acabei de perceber que eu tinha a camada aqui embaixo e eu não fiz a mesh. Eu fiz dos outros de cima, mas eu esqueci que aquela ali existia. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui com a ferramenta de laço, eu vou dar um Ctrl C. Daí vamos sair daqui e vamos ali para o que a gente precisa ir. Vamos entrar nas meshes, apagar o que já tem e clicar um Ctrl V. Clicado o Ctrl V, vai ser colocado aqui o objeto que a gente tinha copiado e eu irei clicar o Alt e o Shift e vou aumentar em escala este objeto, né, que a gente já criou. Daí eu vou ver aqui o que está encaixando, o que não está e vou vir ajeitando, né? Então as partes aqui eu vou ter que ajeitar para lá. Tudo bem, é parte da vida. A gente pega aqui, todas essas daqui, e traz elas um pouquinho. Peguei uma errada ali. Também a gente traz tudo pra cá. Vai trazendo aos poucos. Ou seja,
Paciência, paciência é a chave. Ó, o osso já tá colocado. Só ajeitar. Falando muito baixo, o que eu quis dizer é, a gente insere aqui então aquela camada que a gente acabou de fazer e depois a gente vai ajustando os detalhes que ficaram mal posicionados. Então aqui, por exemplo, eu estou ajeitando os ossos do cabelo, cabelo com ossos, cabelo com ossos. Enfim, estou ajeitando esses ossos do cabelo e botando eles onde eles têm que ficar. Pego o laço, seleciono toda essa galera aqui, ó, que tá meio posicionada meio estranha, e consigo movimentar todo mundo de uma só vez. Consigo até dar uma giradinha top, que vai fazer caber melhor ainda. Opa, eu não acabei. Taco, odeio quando eu faço isso. Dei enter no negócio antes de eu precisar dar enter no negócio, e daí o bagulho ficou meio estranho. Assim, essa parte aqui nem precisa, né? Esse tanto de coisa aqui. Então a gente pode até... Calma que essa borracha também tá muito grande. A gente pode até dar uma apagada aqui nessa ponta, ó. E dar essas últimas connecteds. Ah, perfect. Então é isso. E no momento que você precisar colar isso daqui do outro lado, né? Tipo, porque, por exemplo, a gente tem a mesma pigtail do outro lado aqui, né? Então a gente pode vir aqui, selecionar ela. A gente também já seleciona essa daqui, que é a sombra dela. Olha o tamanho da sombra dessa porra aqui. Nem parece, né? Que era tudo isso. E a gente só dá um Ctrl V assim. Olha, fi, perfeito. Encaixou direitinho. Nem precisamos ajeitar nada. Esse aqui também tá meio esquisitone, né? Tá meio esquisitones. Então vamos pegar ele de volta. Aqui. Que a gente acabou de fazer. Pega o laço, dá Ctrl C. E repete o mesmo procedimento. Oh my god! Como que pode? Não consigo crer. E ó, ficou novamente certinho. Então esses são alguns macetes, né, que eu queria ensinar para vocês. Esse aqui, por exemplo, que é a pigtail longa, você pode só pegar esse lápis aqui, maldito, e fazer esse negócio aqui, e daí já tá praticamente pronto, entendeu? Então faça com tudo direitinho, porque se você não fizer, se você clicar no alto e deixar ele do jeito que tá, vai ter esses pequenos quadriângulos aqui, esses pequenos pontos aleatórios aqui que parece que não se conectam em nada de verdade, né? Assim, tem como, por exemplo, deixar assim primeiro, e daí pegar a borracha e apagar tudo aqui do meio, assim, né? E depois traçar um novo osso, se for o caso, né? Porque tá muito feio. Essa inner line aqui tá muito feia. É melhor deixar assim, ó. Ó, esse aqui já tava pré-pronto, né? Então, tirei tudo que tava no meio, porque tava uma situação nojenta. E agora você pode ajustar os pontos aqui, outro ali, né? Adicionar os que vão fazer um pouco de sentido ali pra melhorar o movimento. E daí faz o que? Aqui é o epicentro, né? Disso tudo aqui. Então, eu vou por aqui. Não vou recortar, não quero recortar, eu quero deixar ele aberto aqui, nessa parte. Já aqui eu posso criar, por exemplo, essa pequena máscara aqui. E posso subir essa máscara para cá. Olha, já tá 1000 vezes melhor do que tava o bagulho pré-feito. E eu vou vir aqui, ó, trazer para um lado, para um outro. E agora ela deforma de uma maneira muito mais coesa, entendeu? Pô, e é um pouco só de trabalho a mais do que você tem de fazer isso. Faça isso, tá bom? Faça suas meshes direitinho, todas elas. E a gente se vê na próxima aula, onde eu vou falar sobre... Sobre o que eu vou falar na próxima aula.